Olá, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com você sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, tá certo? Esse livro será cobrado como leitura obrigatória na FUVEST de 2026. O nome do vestibular é FUVEST 2026, mas ele será realizado agora em 2025, agora em novembro, tá certo? O objetivo desse vídeo é que você saia dele com uma compreensão bem abrangente, tá? Bem completa sobre o que o livro se trata, sobre o que o livro fala, o que ele vai abordar, principalmente nos dois pontos mais importantes dele, que são os aspectos narrativos, a história, o enredo, né, as personagens e a parte política, que no caso do As Meninas será muito importante para entender bem do que ele fala, para entender bem tudo que circunda essa história tão bem escrita, tão interessante, tão intimista da Lígia Fagundes Telles, tá certo? Então acompanhe comigo agora os slides para você poder ter essa preparação e chegar no vestibular para arrebentar com tudo. Tá? Então aqui nós temos uma foto da Lígia Fagundes Telles, tá certo? Essa autora, uma das mais importantes autoras mulheres do século XX, da segunda metade do século XX, da contemporaneidade, e uma frase que já vai nos dar o clima bem propício para o livro que nós vamos abordar aqui, tá certo? Como eu poderia escrever um romance morno em pleno ano de 1970? A Lígia Fagundes Telles, ela é uma autora, como eu disse, contemporânea. Ela inicia sua carreira literária em 55, nos romances, Ciranda de Pedra, é a sua primeira obra, e As Meninas é o seu quarto romance, tá certo? Ele vai ser publicado em 1973. E ele é narrado tanto em primeira pessoa, de maneira bem íntima, bem próxima das personagens, como também em terceira pessoa, em alguns momentos destacados, tá? Em alguns poucos momentos, mas a grande maioria do livro será em primeira pessoa, para dar o nosso clima de obra intimista, tá certo? Então nós temos aqui um romance que se passa em 1969. Ele conta a história de três meninas que são todas frequentantes, né? São todas abrigadas no pensionato Nossa Senhora de Fátima. O pensionato, para quem não sabe, ele não é como um orfanato. O orfanato é uma casa. O pensionato ele está mais para um abrigo, né? Um abrigo convencional, ocasional de pessoas que em algum momento não têm como ter a atenção, o cuidado dos pais. Não necessariamente órfãos. Tanto que das personagens principais, apenas uma delas é órfã, tá certo? E aí essas três meninas, que são as moradoras do orfanato Nossa Senhora de Fátima, elas vão ser as nossas narradoras. Elas vão estar contando de maneira muito íntima e muito próxima as suas desventuras, os seus sentimentos, as suas questões internas. Então, como o livro ele é todo focado nessas meninas, né? Ele conta a história delas, ele é narrado por elas em grande maioria. Eu acho muito justo a gente falar sobre as meninas que dão nome ao livro e as meninas que dão vida a este livro. Vamos começar pela Lorena. A Lorena Vaz Leme é uma menina burguesa, ou seja, a mãe dela banca a vida dela, ela está sempre em boas condições financeiras, mas não por trabalho dela, mas sim porque a mãe dela tem boas condições de vida. A Lorena, ela vem de uma infância um pouco difícil, o pai dela morreu num sanatório e a mãe dela se casou com outro homem, do qual ela não ama, eles não se dão bem, e a Lorena fica meio que abandonada no pensionato. E a questão da Lorena é que ela é apaixonada por um homem chamado MN. Um homem de meia idade, casado, com acho que 5 filhos, se eu não me engano, na história, mas ela é apaixonada loucamente por ele e ela delira, idealiza, sonha com esse homem que só falou com ela uma única vez e ela passa a narrativa toda esperando uma ligação desse homem, que só falou com ela uma única vez, tá certo? Então ela fica o livro inteiro esperando o retorno que nunca vem. E dentro desses sonhos, desses pensamentos que a Lorena vai nos mostrar através da sua narração, a gente vê muitos sonhos de cunho erótico.
E a gente pode ver muito bem que a grande questão que punge a Lorena, que pesa nas costas da Lorena, é a questão da repressão sexual, tá certo? Ela vai ser uma menina que está apaixonada, mas que sabe que o seu grande amor é um homem casado, de meia idade, um homem que está comprometido, e isso conflita com a parte religiosa e moral da Lorena, porque ela é uma moça religiosa. Ela cita versículos bíblicos, ela tem conhecimento da fé. Então ela fica nesse conflito entre o desejo e a consciência e o seu pensamento religioso, tá certo? Esse vai ser o grande conflito que a Lorena vai enfrentar no As Meninas. Uma outra visão pode ser que a Lorena representa a burguesia. Ela, sendo uma burguesa, acaba se tornando uma representação da burguesia numa época onde a burguesia ela perde influência, ela perde relevância. Então a burguesia, que seria representada pela Lorena, está na sua conchinha, no seu quarto, sonhando, idealizando e não fazendo por merecer, digamos, não fazendo por mudar a situação em que ela vive. Essa pode ser uma representação da Lorena, mas o mais importante mesmo é que ela é uma menina que está sempre sonhando com o seu amante ideal e que nunca é correspondida. Mas ela é lúcida, tá? Ela tem momentos de lucidez, ela tem momentos de clareza, ela não é uma completa sonhadora, Don Quixote da vida. Ela tem momentos sim de lucidez, tá certo? É uma personagem muito complexa. Contrastando com a Lorena, em praticamente tudo, nós temos Lia de Mello Schultz, que é a melhor amiga da Lorena, que ela apelida de Leão, e é uma filha de um alemão do Terceiro Reich, inclusive, e de uma mulher baiana. Ela é uma revolucionária do partido de uma militância socialista. Ela participa de manifestações contra o governo vigente, ela demonstra esses ideais o tempo todo no livro, ela está sempre discursando, ela é aquela pessoa que fala assim, eu não queria dizer nada não que eu saiba muito sobre isso, mas pá, e começa a falar, dá meio que uma aula sobre o que ela pensa a respeito daquele assunto. E ela, apesar de ser uma revolucionária, ela tem uns contrastes, uns conflitos assim entre as ideias dela que são mais para frente e outras ideias que revelam um lado um pouco mais conservador da nossa Lia. Por exemplo, quando ela fala da igreja, ela diz que a igreja, nas palavras dela, não minhas, abriu as pernas. Aliás, nessa narração, nesses diálogos, nessa narração, a gente vê bem o vocabulário, o dialeto de um adolescente, né, de um jovem. Não é nada engessado, é bem o que um jovem falaria mesmo. Então, segundo ela, a igreja abriu as pernas e ela deveria estar mais contida, né? Ela deveria ser o símbolo de padrões morais estabelecidos, coisa que ela não está sendo aos olhos da Lia. Então a gente tem esse conflito, esse contraste entre uma personagem que é toda revolucionária e alguns ideais seus mais rígidos. Só que além disso, e mais importante, preste atenção, a Lia é a maneira como a Lígia Fagundes Telles, a autora do romance, encontra de criticar e de retratar a realidade do governo vigente da sua época. Então a Lia não é só uma militante política. Ela é um meio que a Lígia usa para criticar as atitudes do governo, a opressão do governo. A história da Lia é uma história de opressão política contra o seu grande amado, contra os seus amigos, que pelo menos a narrativa não mostra que fizeram nada de errado e que mesmo assim são oprimidos, torturados, presos, somente por discordarem e por se manifestarem contra as autoridades. Então, esse é o grande ponto da Lia como personagem. Além desses conflitos, dessas complexidades, esse é o retrato que ela nos apresenta dentro da história. E por fim, nós temos Ana Clara da Conceição. A Ana Clara, ela é conhecida como Ana Turva, pelo menos pela Lorena, e ela é uma garota que teve uma infância extremamente complicada. Quando ela tem muito pouca idade, ela é muito criança, o pai dela morre
E depois de alguns anos, a mãe dela se envolve com vários homens, vários parceiros diferentes. Ela tem memórias de alguns deles, um que é dentista e outros. E a mãe dela acaba cometendo suicídio. E a partir daí, em algum momento, ela se muda para o pensionato, só que ela se entrega para uma vida de drogas, ela se envolve com heroína, ela se envolve com um traficante chamado Max, que na história é o namorado dela. Aliás, eu esqueci de dizer, mas o namorado da Lia de Mello Schultz chama-se Miguel, né? Caso fique essa curiosidade. E no caso, agora voltando para Ana Clara, ela namora esse Max, que é um traficante, e ela está se relacionando também com um homem rico, um senhor mais de idade que é rico, e ela está com esse homem porque ela quer a riqueza dele. Ela simplesmente quer fazer um golpe, dar um golpe nele, roubar a sua riqueza. E ela já tentou isso várias vezes. Ela já tentou, teve vários quase casamentos, só que eles nunca dão certo. Então, a Ana Clara, ela continua tentando subir de vida, ganhar dinheiro através desses golpes em cima de velhos ricos que ela tenta fazer várias vezes. Então, o que se destaca na Ana Clara, além desse sonho dela de ser rica, né, esse desejo incessante de achar que a riqueza vai resolver, vai transformar a vida dela para algo melhor, outra coisa que se destaca é a narração da Ana Clara. A narração da Ana Clara, ela é muito delirante. Então a Lorena delira, assim, ela às vezes começa a sonhar em voz alta com o MN, aquele seu grande amor idealizado, mas a Ana Clara, ela só delira, ela alucina em alguns momentos. E isso é reflexo do seu uso de entorpecentes. Então a Lígia Fagundes Telles, a autora, ela quis mostrar, usando essa narração toda desarticulada, mal pontuada, que começa e termina em pontos não definidos, o delírio de uma usuária de narcóticos, né? Então representa bem essa característica da Ana Clara, uma pessoa drogada narrando uma história. Uma pessoa não só drogada, como sob efeito de drogas, enquanto ocorrem os eventos que ela narra em primeira pessoa. Então, se a gente fosse desenhar um contínuo, assim, uma linha entre do menos delirante para o mais delirante, nós teríamos a Lia aqui nessa ponta. Ela não delira, ela não divaga, ela está sempre no momento presente, ela fala sobre as suas convicções de maneira concreta. No meio nós temos a Lorena, que ela tem uma solidez, ela tem uma lucidez, mas às vezes ela para e começa a sonhar, ela deita na cama, sabe? Quando você deita na cama e começa a sonhar assim, acordado, ela tem esses momentos que são narrados no livro. E aqui na extremidade, a mais distante do que se pode dizer real, é a Ana Clara. Ela está sempre delirando, ela está sempre fora de si. Ela está sempre falando sobre o passado de maneira truncada, de maneira desconexa. Ela lembra da mãe dela com o dentista, ela lembra da mãe dela e tudo mais, lembra de outras histórias do passado. E por isso acaba sendo confuso um pouco acompanhar a narração da Ana Clara. Então, quando nós lemos, nós vemos bem esse efeito da falta de foco, da falta de atenção, da falta de percepção de uma pessoa que está sob efeito de um narcótico pesado como é a heroína. E socialmente falando, a gente pode dizer que a Ana Clara representa a marginalização. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Vamos, na verdade, falar sobre uma questão aqui, tá certo? Para enfatizarmos aqui a questão das narrações, a questão de elementos narrativos pertinentes de cada personagem, eu separei essa questão aqui adaptada da UFRGS. E eu quero que vocês acompanhem comigo. As frases abaixo são tiradas do livro, no caso, as meninas. Indique quem está narrando cada uma delas, se é a Lorena, se é a Lia, se é a Ana Clara, ou se é o narrador, como eu disse, que tem momentos em que o livro é narrado em terceira pessoa. Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás, abracei o travesseiro e pensei em quem? Em MN. A melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois mijar no mar. Acendo um cigarro. Que me importa dormir no meio dos bêbados, o cigarro aceso no meu peito. Dói sim. Mas se soubesse que você está livre, dormindo na estrada... A gata aproximou-se da sacola que Lia deixara no meio da alameda. Cheirou o couro, desconfiada, sentou-se
de lado por causa da barriga e ficou olhando para Lorena. Mudava o algodãozinho enquanto o buraco ia aumentando, aumentando. Cresci naquela cadeira com os dentes apodrecendo e ele esperando apodrecer. Bastardo, sacana. Agora, se você quiser fazer uma pausa para poder relacionar quem fala a frase 1, quem fala a frase 2, quem fala a frase 3 e quem fala a frase 4, fique à vontade. Pensou? Então, tá aí a resposta. O primeiro é a Lorena, no 2 a Lia, no 3 o narrador onisciente e no quarto a Ana Clara. Então a gente pode chegar nessa resposta através de elementos da narrativa de cada uma delas, né? Elementos narrativos da história que cada uma delas conta, que você pode ver que pertence a cada uma delas. Então a Lorena sonha com o ML, a Lia pensa na liberdade de quem? Do Miguel, que é o namorado dela, e a Ana Clara pensa no passado dela. Ela diz, cresci naquela cadeira com os dentes apodrecendo. E ela xinga o amante da sua mãe. Então a gente vê por esses elementos quem é quem. Isso aí fica para você memorizar, guardar com você o que cada uma das personagens remete narrativamente falando. Porque agora nós vamos falar sobre a parte social, a parte externa, exógena da narrativa, o mundo que cerca e que dá a luz a essa história, as meninas. Bom, você que estava mais atento, você que tem um conhecimento já prévio, você talvez tenha percebido que o livro ele se passa em 1969. Àquela altura, o Brasil enfrentava o seu infame regime militar, que durou até 1985, que se iniciou com um golpe militar em cima do então presidente João Goulart. Talvez você saiba desse acontecimento. Bom, acontece que dentro da ditadura aconteceram vários eventos, várias coisas diferentes, e o livro ele foi escrito durante a chamada Era de Chumbo. A Era de Chumbo é a época onde se situa as meninas, tanto o ponto de vista da história, que é de 69, como o ponto de vista da Lígia Fagundes Telles, que escreve em 1973. Por que é conhecido como Anos de Chumbo, né? Como Era de Chumbo, a esse período da ditadura militar? Por conta principalmente de dois fatos. O ato institucional número 5 e o milagre econômico. O ato institucional número 5, eu convido você a pesquisar no Google Ato Institucional 5, 1968, e lá no site do Planalto você encontra na íntegra todo o texto do Ato Institucional número 5, todo ele escrito da maneira como foi redigido lá em 68. Mas basicamente ele diz que o presidente da República tem o direito, o poder de caçar qualquer agente da política. Então, ele tem o poder de caçar qualquer agente político, desde os senadores aos deputados, aos legisladores, parlamentares todos. Então, é um poder gigantesco que recebe o presidente da República, que na época era o Médici. E também acontece outra coisa. Os crimes políticos, eles a partir desse momento, do AI-5, eles eram inafiançáveis, eles eram inquestionáveis. Então, se você fosse pego em crime político, você era preso, sem direito à defesa, sem direito à fiança, sem direito a habeas corpus. Era prisão imediata, sem recorrência. E, além disso, nós temos o milagre econômico, que foi um período onde foram construídos vários grandes prédios e edifícios para fazer parecer com que o Brasil estava prosperando como nunca antes. Foi uma jogada meio que de marketing do governo militar, que na verdade estava pegando empréstimos de outras nações e aumentando a dívida pública de maneira que repercutiu bastante, afetou bastante o Brasil, chegando, por exemplo, na questão da crise da moeda lá em 1989 com o presidente Collor, né? A dívida pública foi fomentando a crise que foi ficando cada vez maior aqui no Brasil. Mas, por fora, parecia tudo bem, não é mesmo? Então é nesse cenário bastante complicado, bastante conflituoso, que nasce uma obra como As Meninas, como eu disse lá no começo, uma obra que não é morna, uma obra que é fervente, de fato. Por isso nós podemos entender que os conflitos gerados dentro de As Meninas, eles são fruto
desse cenário bastante complicado e que viviam as meninas, que são as protagonistas do nosso livro, não é mesmo? Então, dentro de uma situação de autoritarismo, uma situação de bastante crise, não evidente, mas crise, que estava se agravando por conta dos empréstimos e tudo mais, a Lia, como eu disse, ela é o principal veículo de crítica da Igreja Faculdades Telles, mas não é a única, né? A própria Ana Clara, como eu disse, ela pode ser vista como uma retratação em resposta ao milagre econômico. Então, enquanto a gente via, as pessoas viam o Brasil com aquelas construções monumentais e aquela dita prosperidade, aquele crescimento, aquele boom econômico que o Brasil teve nos primeiros momentos, a gente contrasta isso com uma personagem totalmente marginalizada, uma personagem totalmente fora dessa ideia de prosperidade e de avanço, uma personagem abandonada, não é mesmo? Então, se você quer mostrar um Brasil todo evoluído, aqui está uma pessoa que está numa situação de marginalização, que está sofrendo diante de todo esse conflito, as verdadeiras mazelas da desigualdade social. A gente pode enxergar a Ana Clara como um protesto nesse sentido. Então, a Lia, principalmente, tudo que ela fala em relação ao governo, em relação à sociedade, pode ser enxergado como uma crítica, como um comentário político, um comentário social contundente. Por exemplo, esse trecho que eu deixei com vocês, onde a Lia fala sobre a questão da Lorena, sobre a questão da repressão que a Lorena sofre não só porque ela é religiosa, porque ela tem os seus próprios conflitos internos, mas também porque a mãe dela coloca esse padrão de virgindade sacra, de que ela precisa manter a pureza o tempo todo e está sempre preocupada com a parte romântica da filha dela, mesmo a filha dela já sendo adulta, né, independente, morando sozinha, não independente financeiramente, mas independente juridicamente, digamos, ela é uma adulta, né? E mesmo assim a mãe dela está sempre preocupada com a zona sul da Lorena. Então eu não vou ler esse trecho aqui, mas você pode pausar e dar uma lida para você ver como que os conflitos das personagens eles são ao mesmo tempo internalizados por suas partes psicológicas, por suas questões próprias, mas também são potencializados e afetados pelo mundo que as cerca. Um mundo que ainda valoriza a virgindade como algo sacro, algo intocável, como que pune a liberdade das pessoas de poder ter relacionamentos. Então, qual que é esse conflito entre uma jovem que quer ter um relacionamento e a mãe que quer prezar pela pureza da sua filha? Tudo isso é social, tudo isso é parte constituinte e fundamental do livro. Portanto, vamos à nossa última questão. Vamos falar agora uma questão em relação à parte política, à parte social retratada no livro. Em As Meninas, Lígia Fagundes Telles retrata o Brasil da década de 1960, um período marcado pela repressão política e pela ditadura militar. A obra, ao explorar as vidas de 3 jovens universitárias, revela como o contexto político afeta as escolhas e perspectivas das personagens. Sobre o aspecto político presente no livro, é correto afirmar que o regime militar é retratado de forma direta e explícita, sendo o principal tema da obra, com cenas que demonstram a luta armada e as manifestações contra o governo. A crítica ao regime militar é sutil e está presente nas atitudes e dilemas das personagens, que enfrentam a censura, a repressão e o medo, refletindo a atmosfera de um país autoritário. As personagens principais se envolvem diretamente em atividades de resistência política, como guerrilhas urbanas, sendo a militância política um dos eixos principais do romance. A obra foca exclusivamente nos aspectos psicológicos e existenciais das personagens, sem fazer referência a qualquer contexto político ou social, concentrando-se apenas nas relações pessoais entre elas. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar na resposta. Pensou? Agora nós temos a resposta que é a letra B. Então, a crítica ao regime militar é sutil e está presente nas atitudes e dilemas das personagens, que enfrentam a censura, a repressão e o medo, refletindo a atmosfera de um país autoritário. Um país autoritário dentro da chamada Era de Chumbo.
Então, por que que é sutil? Por que eu falo que é sutil? Primeiro, eu quero dizer que é sutil contando uma pequena história sobre o livro As Meninas. Quando a Lígia Fagundes Telles escreveu As Meninas, ela encaminhou a um censor. O censor era um cara responsável por ler o livro e dizer se ele podia ser lançado ou não. Então isso já mostra a quantidade de censura e de autoritarismo que o Brasil tinha nessa época. O censor pegou o livro da Lígia Fagundes Telles e ele leu a primeira página. E aí ele viu que era um monólogo da Lorena de conotação erótica. Que se você presta atenção, você vê claramente uma conotação erótica ali. Só que é tudo alusivo, não é nada explícito. Então ele leu aquele monólogo e ele ficou entediado. Ele falou assim, poxa, esse livro aqui não quer dizer nada. E ele cansou de ler e falou, lança isso aí logo. E aí, através disso, dessa sutileza, a Lígia Fagundes Telles lançou o livro integralmente. Durante o período mais autoritário, mais censor do Brasil, ela lança um livro extremamente pungente, um livro extremamente crítico. E outra coisa, que também é uma história desse livro, que mostra a sutileza, não tanto a sutileza, mas talvez a relevância e a pertinência da parte crítica da Lígia Fagundes Telles, é o fato de que esse livro contém uma cena de tortura real. Se você leu no slide ali, eu coloquei a menção disso, mas tem uma cena onde a Lia está sentada com a Madre Alix, que é a madre superiora dentro ali do pensionato, e ela lê um relato de tortura. Um homem que conta que foi torturado. Esse relato, ele não é inventado. Esse relato aconteceu. Ele foi recebido pela Lígia Fagundes Telles e ela inseriu dentro do livro através do diálogo entre a Lia e a Madre Alix. Então, esses dois fatos mostram uma crítica ao governo e sutileza também, principalmente o primeiro, né? Uma crítica tão sutil, talvez, que passou despercebida aos olhos dos censores e daqueles que estavam sendo criticados. Então, pessoal, para resumir, para finalizar aqui, As Meninas é um romance sobre 3 garotas que contam os seus dramas particulares, as suas lutas pessoais, narrando as suas próprias vidas, narrando em primeira pessoa, de maneira íntima, de maneira particular, e que ao mesmo tempo que têm os seus dramas particulares e únicos, sofrem com as questões sociais que estão além delas. As questões sociais de um regime militar, de um regime ditatorial, de um regime autoritarista. As opressões sexuais, na parte da Lorena, as opressões políticas e de liberdade de pensamento, no caso da Lia, e a opressão da própria desigualdade social, no caso da Ana Clara. Então a Lorena é a burguesa que sonha com um rapaz, um homem, já adulto e idealizado, que ela nunca vai atrás, e que se reprime e é reprimida por conta disso. A Lia é uma garota também apaixonada, mas muito mais realista, porém também sonhadora. Ela sonha com a melhora do Brasil, ela sonha com a melhoria do seu país. E que também tem os seus conflitos, as suas lutas, e através dela, grande parte, a Lígia Fagundes Telles critica o mundo onde ela estava vivendo, o Brasil da ditadura militar onde ela estava vivendo. E a Ana Clara, que representa a marginalização, aquela parcela da população que está à margem de fato da sociedade, na beira da sociedade, e que muitas vezes sofre das desigualdades, das mazelas, e que está sob efeito de drogas, e que está sob efeito da prostituição, que sofre todos os males da desigualdade. E no final da história, nós temos o seguinte: a Ana Clara acaba falecendo. Ela tem uma overdose, provavelmente, e ela falece no pensionato Nossa Senhora de Fátima. A Lorena e a Lia levam ela até uma praça e deixam ela lá, para que as autoridades pensem que ela morreu na praça mesmo. Porque se ela fosse encontrada no orfanato, um cadáver, seria muito ruim para o pensionato. O pensionato poderia até ser fechado por conta disso. A Ana Clara, que não tinha ninguém, que não tinha mãe, que não tinha pai, que não tinha nada, morre sozinha numa praça abandonada. Enquanto a Lorena, ela decide. Enquanto a Lorena decide viver com a sua mãe
que está desestabilizada por conta do seu relacionamento com Milks, né, o seu amante. Então ela resolve morar com ela. E a Lia resolve se mudar para a Argélia, porque o Miguel foi solto e agora ele irá morar na Argélia. E a Lia vai lá morar junto com ele. Então, nós temos esse desfecho para uma história bastante, nem um pouco morna, uma história fervente, de fato, que a Lígia Fagundes Telles nos deixou. Eu finalizo com uma frase da Lorena Vaz Leme. Tão longe a fala do ato. Se eu não falasse tanto de fazer amor, se Ana não falasse de enriquecer, se Lia não falasse de revolução. Aqui estão todos os conflitos internos e causados também pela sociedade que sofrem as nossas três meninas. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por acompanhar, espero que tenha sido de valia para você esse conteúdo e eu espero vocês até o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre o Cristo Cigano, da Sofia de Mello Brenner Andersen, poetisa portuguesa. Muito obrigado novamente e até a próxima.